Cumprimento os irmãos da paz do Senhor, amém? Amém. Romanos capítulo 8, irmãos. Estamos felizes, mais uma segunda-feira que Deus nos concede para estarmos aqui. Romanos capítulo 8. Vamos fazer em duas partes, duas segunda-feiras. Romanos capítulo 8, amém? Amém. Hoje vamos até o verso 25 somente. O capítulo 8 ele é bastante extenso. Romanos capítulo 8. Versículo de número 1. Romanos, capítulo 8, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, agradecemos por estarmos aqui nessa noite, Senhor. Na continuação, meu Deus, dessa meditação da Tua Palavra, que o Senhor possa iluminar o meu coração, possa iluminar os nossos corações, possa nos guiar na Tua verdade, meu Deus, que não somente seja para o nosso conhecimento, mas sim para a nossa prática, no dia a dia, meu Deus, da nossa vida. Eu peço isso, meu Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. No capítulo 7, os irmãos viram que Paulo, ele declara que todos pecaram. Ele mesmo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem me livrará da natureza pecaminosa? Oh, glória a Deus, aleluia. E no capítulo 8 agora ele mostra, assim como ele mostrou nos capítulos anteriores, como vencer o pecado, como vencer a carne, como vencer o velho eu, como vencer o velho homem. E através desse capítulo 8 nós vamos aprender algumas coisas interessantes. Primeiramente ele começa dizendo: olha, para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, segundo o mundo, mas segundo o Espírito, não existe nele nenhuma condenação, ou seja, nenhum julgamento, nenhum juízo de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aqui é muito forte, irmãos. Porque se você ler Romanos, você vai ver que todos estão condenados, ou seja, a sentença de morte do inferno está sobre toda a humanidade. Mas quando a pessoa está em Cristo, está no Espírito de Cristo, então para ela não há mais condenação nenhuma. Condenação nenhuma. A condenação do pecado, da morte. Se coloca no lugar do criminoso, você está diante do juiz, vai receber uma condenação, talvez uma prisão perpétua, talvez uma morte, você vai ser executado, você vai na cadeira elétrica, no fuzil, vão te envenenar, uma pena de morte, uma prisão perpétua, talvez você vai pegar 30 anos de condenação numa cadeia. E estar numa cadeia não é algo gostoso. Assim também a palavra de Deus diz que nós estávamos condenados, éramos condenados. Por quê? Porque pecávamos contra Deus, contra nós e contra o próximo. Mas a Bíblia diz que quando Cristo veio até a terra, Ele veio para tirar essa condenação, ou seja, essa sentença de morte, essa sentença de condenação eterna, de prisão perpétua, de execução do juízo de Deus no inferno. Ele veio para nos tirar desta condenação, ou seja, não há nenhuma condenação. A Bíblia diz nenhuma, irmãos, ou seja, todas as condenações foram canceladas pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito profundo. Mas a Escritura também diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque muitos pegam esse texto e usam ele como pretexto para pecar.
Eu peco, mas eu não tenho nenhuma condenação sobre mim. Eu peco, mas a condenação não está sobre mim. Aí é que a pessoa se engana. Porque a Bíblia diz, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais na velha vida, a qual Jesus veio para nos libertar, mas que andam na nova vida, na novidade de vida, ou na vida em Espírito, na vida no Espírito. Porque se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, qual é a adoração que Deus recebe? Adoração em Espírito e em verdade. Por quê que Deus não recebe uma adoração na carne? Porque nós vamos ver aqui, mais para frente, que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Eu devo adorar a Deus em Espírito. Como eu devo orar também? Na carne ou no Espírito? No Espírito. Olha só o que Paulo vai dizer em Efésios. A oração de Paulo é essa. Efésios 6, versículo 18. Só vou ler esse versículo, irmãos. Fala sobre a armadura de Deus e o verso 18 fala sobre a oração na batalha espiritual. Diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração na carne Deus não pode ouvir. Por que não pode ouvir? Estou falando de oração na carne, orar de carne e osso. Nós somos de carne e osso, estamos orando no corpo de carne. A oração na carne que eu falo é a oração pelos desejos, pela vontade carnal. Deus não atende, Deus não ouve. Por que Deus não ouve? Vamos lá em Tiago, capítulo de número 4. Ele vai dizer a oração na carne. Essa oração Deus não responde. Olha lá, Tiago, capítulo 4, diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam a guerra entre a carne e o espírito. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Depois nós vamos voltar no versículo 4 também de Tiago, capítulo 4. O que eu acho interessante, irmãos, é que a condenação não está sobre aquele que anda no Espírito, mas a condenação está sobre aquele que anda na carne. Por quê? Porque ele é tão condenado diante de Deus que nem a oração dele Deus responde. Por que Deus não responde? Porque ele está na carne. Por que a adoração dele Deus não recebe? Porque está na carne. Por que então ele está condenado? Porque está na carne. A carne. O que é a carne? O que a carne faz? Vamos ver o que a carne faz em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Eu vou ler para os irmãos as obras da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19. Fala sobre as obras da carne. Por isso quem está na carne está na condenação. E quem está no Espírito está na salvação. Essa é a diferença. Como a nossa irmã leu aqui. O que está no Espírito é do Espírito. Aquele que está na carne, é da terra, fala da terra. Aquele que é do céu, fala sobre as coisas do Espírito, sobre as coisas de Deus. Por isso Jesus disse a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Gálatas 5, verso 19, diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, são contendas, brigas, emulações, contendas, brigas, iras, pelejas, disputas, dissensões, divisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, olha lá, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus, eles estarão condenados, não herdarão o reino de Deus. Agora o contraste, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, do andar do Espírito é caridade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, ou seja, estão em Cristo, já não tem mais condenação sobre eles. Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória,
buscando coisas altas, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, eu poderia ler mais versículos aqui, Colossenses também tem. Jesus fala sobre o andar na carne, o andar no Espírito, do Evangelho. Por isso, irmãos, em Romanos capítulo 8, verso 1, há muita coisa para nós aprendermos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo. Estar em Cristo é estar no Espírito, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, os irmãos que tem que é uma vírgula, ou seja, a frase não termina em nenhuma condenação, porque a pessoa acha que está em Cristo Jesus é só somente estar na igreja. A maioria acha isso hoje. Eu estou na igreja, eu estou em Cristo. Eu leio a Bíblia, eu estou em Cristo. Eu sou dizimista, eu tenho a carteira de pastor, de evangelista, eu sou missionário, eu estou em Cristo. Mas não é assim, irmãos. Se você abrir Mateus capítulo 7, Jesus fala, por que me chama Senhor, Senhor, e não Pai? Porque eu mando. Lá em Malaquias, diz assim, Malaquias capítulo 1, olha que interessante que o profeta vai falar para o povo. Malaquias capítulo 1, verso 6, diz assim, o filho amará o pai, e o servo é seu senhor. E se eu sou o pai, Deus falando com o povo, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Só essa parte A deste versículo já vai nos dizer conforme o que Deus requer de nós, irmãos. A condenação não há para quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os irmãos viram em Gálatas o que é andar na carne. As obras da carne, os frutos da carne, são essas obras: prostituição, ira, contenda, inveja, orgulho. E quais são os frutos do Espírito, do andar no Espírito? Quais são os frutos? O amor, a paz, a longanimidade. E se você abrir a sua Bíblia, Jesus vai falar assim, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Frutos para muitos hoje é o quê? É se a pessoa tem dinheiro, é se a pessoa é bem sucedida, sabe falar bonito, cantar bonito, pelos dons e talentos que ela tem, tanto espirituais como naturais. Isso para as pessoas talvez é o fruto, é o resultado que ela tem. É uma pessoa bem sucedida nos negócios, então ela é uma pessoa de frutos. Mas para Deus, irmãos, o fruto a qual Ele procura em nós é o que está em Gálatas. O fruto do Espírito de Deus, é frutos de caráter, de personalidade, é os frutos que Deus requer de nós. Porque o Evangelho, ele veio exatamente para isso. Muitas pessoas perguntaram para Jesus, não me lembro do Evangelho, mas me lembro do texto, de cor. Onde está o reino de Deus? Jesus perguntaram para ele. Ele disse assim, o reino de Deus não está aqui nem acolá. Ele está dentro de vós. Por que o reino de Deus? Porque tem um rei. E aonde Deus quer reinar, irmãos? No lugar mais difícil. É no coração nosso. É ali que Ele quer reinar. Na nossa vontade. Por isso, em Gálatas, diz que aqueles que estão em Cristo crucificaram a sua carne. Por quê? Porque eles deixaram Cristo entrar na sua personalidade, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua vontade, aonde eles não deixavam ninguém mandar nos seres mesmos ou elas mesmas. Então crucificaram a sua vontade para deixar Cristo reinar dentro delas, ser o rei e manifestar-se então o reino de Deus em nós. Olha só que interessante, irmãos. Olha só o que Cristo quer fazer em nós. Por isso ele disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Para quê? Para que o Espírito de Deus viva em vocês, para que vocês então sejam semelhantes a mim. Façam o que me agrada, façam a minha vontade, façam o que eu lhes ensinei a fazer pelo poder do meu Espírito. É somente assim, irmãos. Do contrário, estaremos debaixo da condenação, ou seja, do juízo, da ira e da condenação de Deus. Por isso Paulo, ele diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele está falando de andar. O que é andar? Andar é a vida nossa. Onde nós andamos? Estamos andando aqui na igreja, estamos daqui a pouco andando para a nossa casa, daqui a pouco vamos andar para o nosso trabalho, vamos andar
com a nossa vida. Então é o teu andar que Deus está falando. O teu andar deve ser no Espírito e não na carne. O que é o andar na carne? Se você compara esse texto com Gálatas, é o andar na ira, o andar na inveja. Tiago diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Qual é a oração que Deus requer então? Se você pegar o texto de Tiago, pegar o texto de Efésios, a oração do Pai Nosso de Jesus, qual é a oração que Deus vai nos responder? É aquela no Espírito, é aquela pela vontade de Deus, pelo reino de Deus. É aquela que nós vamos pedir, não para nosso benefício, não para nossa soberba, mas vamos pedir para a glória do reino de Deus na nossa vida, ao nosso redor e em todos os cantos dessa terra. Essa é a oração que o Pai quer ouvir de nós, a oração no Espírito. Por quê? Porque não sabemos como pedir. Tem essa também. Em Romanos, vai ser na outra segunda-feira, vai nos falar isso, que não sabemos como pedir, mas Deus, pelo Espírito, nos ensina a interceder e a orar, e Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a mesma coisa do louvor. O louvor que Deus recebe, a adoração que Deus recebe não é na carne, no Espírito. E não tem como aqui eu dizer que você está adorando na carne no Espírito, ou que você está orando na carne no Espírito. É difícil, irmãos. Somente Deus que sonda e examina o coração e sabe quem está orando no Espírito e quem está orando na carne. Quem está adorando no Espírito ou quem está adorando na carne. É somente Deus que sabe como nós estamos procedendo. E até para pregar, irmãos, deve ser o Espírito. Você não sabia disso? 1 Coríntios, Paulo vai dizer isso, ó, que devemos pregar o Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Eu vou só ler, tem mais versículos, vou ler só esses dois. 1 Coríntios 2, 4 diz assim: a minha palavra, a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, ou seja, palavras da carne, de sabedoria intelectual, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aqui também se mencionaria uma pregação. A pregação de Paulo não era baseada na carne, ou seja, nos desejos dele, na vontade dele, na cultura dele. Embora Deus usasse o seu intelecto, o conhecimento que ele tinha, mas a pregação dele era no Espírito, ou seja, era guiada, era dirigida, era ungida pelo Espírito e pelo poder. E qual foi o grande poder do ministério de Paulo? Não foi cura de enfermos e também não foi expulsar demônios, porque todos esses sinais os apóstolos também tinham. Qual foi a diferenciação do poder que se sobressaiu na vida de Paulo? Foi a conversão de multidões a Cristo em todo o Império Romano. Aonde ele chegava, as vidas eram transformadas. E essa é a maior manifestação do poder de Deus. A regeneração. É Deus pegar um bêbado, um drogado, uma prostituta, a qual Paulo pregou em Efésios, pregou em Corinto, uma cidade infestada por uma adoração a uma deusa chamada Afrodite, onde havia prostituição. Literalmente havia tendas com várias milhares de prostitutas. Paulo vai lá e prega o Evangelho, muitas daquelas mulheres se convertem. Em Éfeso a mesma coisa, um homem chamado Demétrio fazia nichos, fazia imagens para vender de uma deusa chamada Diana, e quando Paulo começa a pregar em Éfeso, a multidão se converte, aquele comércio começa a falir, e eles se levantam em conspiração para matar Paulo. Então, a maior demonstração de poder do ministério de Paulo foi a conversão dos pagãos a Deus. Pessoas, quando ouviram a mensagem dele, do Evangelho, da nova oportunidade, da nova chance, do arrependimento, mudavam de comportamento, convencidos pelo Espírito que estava na vida de Paulo e que agia pela pregação dele, eram transformadas em novas criaturas. Por quê? Porque Paulo andava no Espírito. Ele não ficou rico pregando o Evangelho. Imagine Paulo na nossa geração hoje vendendo lenços e aventais que curam e expulsam demônios. Ele seria mais rico que Valdomiro e que Edir Macedo juntos. Ele seria um homem multimilionário, mas com certeza, se ele estivesse na nossa geração, eu acho que as pessoas iam desejar ele também. Porque a mensagem dele era a mensagem do Evangelho. Não uma mensagem mutilada com meias verdades, mas uma mensagem autêntica do Evangelho. Então é isso, irmãos, o que esse versículo 1 diz aqui. Que não há nenhuma condenação para quem
anda em espírito e não anda mais na carne. Versículo 2. Porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos lá de novo? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o crente tem lei também, né? Não é a lei mais antiga, do Antigo Testamento, que tinha que celebrar Páscoa, tinha que matar animais, tinha que circuncidar, tinha que fazer tantas e tantas coisas que tinha na lei, tantas e tantas coisas, guardar os sábados, mas agora Cristo trouxe uma nova lei. Qual era a lei? A lei do Espírito de vida. Porque a outra lei era da morte. Não porque ela era ruim. Paulo explica isso no capítulo 7. Mas por quê? Porque ela mostrava o homem quão ruim ele era e quão imperfeito ele era. Então ocasionava o quê? A condenação e a morte, a lei. Mas a lei de Cristo, que é do Espírito e da vida, nos conduz à liberdade do pecado e à liberdade da morte. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho: quem crê em mim, ainda que está morto, viverá. Não verá a morte. Tem algumas traduções que dizem: quem crê em mim não verá a morte, porque tem a vida eterna. Olha só, então, a revolução que Cristo trouxe. Por isso, quando Jesus dava esses discursos, principalmente no Evangelho de João, quando ele se compara a Deus e fala da vida eterna, da ressurreição, os fariseus queriam apedrejar, porque eles não aceitavam isso. Eles não aceitavam esse ensino de Jesus, a qual ele ia libertar aquelas pessoas das garras da morte, das garras do pecado. Por isso ele disse em João capítulo 8, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Terceiro versículo. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, era impossível à lei livrar-nos da lei do pecado e da morte. É isso que Paulo está dizendo. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne de pecado, a encarnação, Deus se fazendo homem, habitando entre nós, sendo tentado pelos mesmos desejos, pelas mesmas paixões, embora nunca pecou, mas ele foi enviado à terra em semelhança nossa, mas sem pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, ou seja, pela sua cruz, ele condenou o pecado na carne. Para que ela, versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus veio até a terra, habitou entre os homens, morreu, venceu o pecado pela cruz, a morte, ressuscitando no terceiro dia. Então, ele trouxe para nós a justiça da lei, pela fé. Ele trouxe em nós a justiça da lei, para que se cumprisse em nós, olha lá, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5 diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Isso é natural. Isso está no sangue do espiritual e do sangue do carnal. Quem é da carne se inclina para quê? Para as coisas da carne. Por isso as pessoas não têm desejo de ir na igreja, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de ter uma vida santa, reta, íntegra, honesta, verdadeira, de ser fiel. Por quê? Porque quem está na carne vai agradar o quê? A carne. Vai se inclinar para a carne. Por isso é natural as pessoas não quererem Deus, as que estão na carne, as que estão no mundo, as que não querem nada com Deus. É natural. Tanto também como é natural para quem está no Espírito se inclinar para as coisas do Espírito de Deus. Para se inclinar para as coisas concernentes a Deus. As coisas do Espírito. Quais são as coisas do Espírito que Paulo fala? Quais são as coisas do Espírito, irmãos? O que é do Espírito Santo? Já parou para fazer essa pergunta? O que é as coisas do Espírito de Deus? O que é as coisas de Deus? O reino de Deus e a sua justiça é a coisa do Espírito. Jesus disse assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós fazendo isso, estamos se inclinando para as coisas do Espírito.
A evangelização é coisa de quem? Do diabo, de Deus, da carne ou do Espírito? Do Espírito de Deus. As coisas do Espírito, irmãos. Isso é facílimo você saber. O que é da carne e o que é do Espírito. O que é coisa deste mundo, desta vida, do pecado que conduz à morte, e o que é do Espírito. O que é da vida, o que é de Deus, o que conduz à salvação, à edificação da sua fé. E por que Paulo diz isso? Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. De novo, porque a inclinação da carne é morte. O que é inclinação? É se entregar à carne, aos desejos carnais. O resultado é a morte. O resultado final é a morte. Por mais que seja prazeroso, se você conversar com as pessoas aí fora, que vivem uma vida desregrada, talvez de adultério, de prostituição, de fornicação, outros que vivem, que têm dinheiro, que estão prosperando no pecado, aparentemente é agradável a vida deles. Aparentemente tem um sabor gostoso, tem um sabor de mel. Mas o fim da inclinação da carne, a Bíblia diz, é a morte. E essa morte que a Bíblia está dizendo não é uma morte somente humana, porque se fosse assim, servia para nós também. Mas é uma morte espiritual. É uma morte eterna, uma condenação eterna. Ou seja, quem está na carne já está morto. Já está morto para as coisas de Deus. Já está morto para as coisas do Espírito. Já está condenado. Vamos ler lá em João. João novamente, irmãos. Evangelho de João, 3º capítulo. Aleluia. João, 3º capítulo. Meu Deus, meu Deus. Verso 18 diz assim: quem crê nele não é condenado. Estamos falando de condenação lá. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por que ele não crê em Jesus? João vai dar a resposta aqui, no verso 19. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, obras da carne, que não tem nada a ver com o Espírito. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, ou seja, o Espírito de Deus, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus é o quê? Espírito. Então são feitas no Espírito, irmãos. Olha só que interessante isso. Aqueles que se inclinam para a carne já estão condenados, já estão na morte. E o porquê? Volta lá no versículo 1, porque não querem andar no Espírito, querem andar na carne, querem andar nas trevas, na escuridão. E por que eles querem andar na escuridão? Porque as suas obras são más. Então são obras da carne. Quem faz isso não herda o reino de Deus. Agora vamos ver do Espírito. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Olha a grande diferença entre você servir a Deus e servir o diabo. Porque há um só Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. E que nós servimos. Agora, senhores do mundo há muitos. Você pode servir ao mundo, você pode servir aos ídolos, ao dinheiro, às vaidades, a você mesmo ou a alguma pessoa. E servindo a eles, indiretamente você está servindo ao diabo. Por quê? Há um só caminho que leva para Deus. Há milhões e milhões de caminhos que levam para o inferno. Ou seja, há vários caminhos. Há várias religiões. Por que Satanás não briga com outras religiões? Para ele seria prejuízo, né? Por quê? Porque todas as outras, mesmo que estão no engano, já o final delas vai ser o quê? A morte. E por que Satanás persegue o cristianismo da palavra de Deus? Porque ele sabe que é o único caminho que vai levar aos céus. Então você estando nele, você está caminhando para os céus. Você estando fora dele, mesmo que fazendo boas obras, mesmo que aparentemente tudo esteja bem, o final é a morte. Mas por quê? Porque toda inclinação da carne, ela vai levar-nos à morte. E uma das coisas da carne é a religião. Você não sabia disso? Muitos não param para pensar nisso, mas é. Por quê? O que é a religião?
ela faz a mente do homem? Porque a pessoa vai a uma igreja, vai a uma missa, vai a um terreiro, vai a como diz, um passe espírita, uma palestra. Qual é a finalidade? As pessoas vão lá porque querem ser boas, ou porque querem achar um jeito de serem salvas, ou porque querem ter um status dentro da sociedade. Porque a mesma coisa, se São Manuel, por exemplo, fosse cheio de pessoas, 99,9% fosse católico, e a pessoa quer ter status, então ela vem para São Manuel, que religião ela vai seguir? Catolicismo, porque lá estão os advogados, lá estão os médicos, lá estão os políticos, então a pessoa vai para lá para ter status, ou para ter uma ajuda da igreja, ou uma cesta básica. Assim também até dentro das igrejas evangélicas. Muitas pessoas se aderem a ela somente para ter uma ajuda da igreja ou para ter um status, mas não estão andando no Espírito. Então, toda inclinação da carne é morte. Os fariseus eram os homens mais religiosos, e aos olhos da sociedade das quais eles viviam, eram os melhores homens, eram os mais perfeitos. Eram aqueles que todo mundo batia no peito e dizia: olha, se aquele fariseu morrer, ele vai direto para o céu. Ele ora, ele jejua, ele dá o dízimo, mas Jesus disse que eles iam para o inferno. Por quê? Porque estavam da carne. Então nós devemos aprender a servir a Deus em espírito e em verdade. Os judeus serviam a Deus na carne, em Jerusalém. Os samaritanos serviam a Deus na carne, em Samaria. E a mulher samaritana perguntou: aonde eu devo adorar, Jesus? Em Jerusalém ou em Samaria? E ele disse: mulher, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então na graça mudou. Na graça eu não devo adorar a Deus somente dentro de uma igreja. Na graça eu não devo adorar a Deus somente dentro de um templo. Mas na graça eu devo ser um templo do Espírito Santo, adorá-lo e orar e andar em espírito, irmãos. Por quê? Porque a inclinação do Espírito é vida e paz. João capítulo 10, Jesus disse assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? Muitas das vezes eu fico perguntando para mim mesmo. Eu fico nesse versículo, parece que eu paro. Senhor, o que é vida com abundância? Porque a nossa mente ela se enche de ouvir esses pregadores. Eu já não perco meu tempo mais ouvindo, mas a nossa mente se enche de ouvir esses pregadores atuais. Eles pegam exatamente este versículo e parece que a vida com abundância para eles se resume somente a ter muitos bens materiais, a ter carros zeros na garagem, a ter casa na praia, a ter apartamento, a ser um empresário bem-sucedido. Isso para muitos se refere à vida com abundância, que Paulo diz aqui, que a inclinação do Espírito era vida e paz. E eu parei para pensar, será que isso se refere à vida com abundância? Aí eu me lembrei de Paulo, me lembrei de Pedro, me lembrei dos apóstolos. Eles não foram homens ricos, não foram homens prósperos que tinham casas, mansões ou mega templos. Se você fosse de Jerusalém e pensasse que ali havia um mega templo, que é o templo dos evangélicos ou dos cristãos em Jerusalém, um templo para 50 mil pessoas sentadas, não. Eles eram simples, alguns eram pescadores, outros eram cultos como era Paulo, mas todos eles eram simples. E eu vejo a vida com abundância de Jesus em todos eles, irmãos. Por quê? Se você ler Atos dos Apóstolos, observa a vida deles e você vai ver o que é vida com abundância. Eles não tinham, talvez, nem um salário. Eles iam pela fé. Deus sustentava eles. Eles não murmuravam, eles eram perseguidos, não revidavam, não se vingavam. Eles deram seu sangue, eles morreram como mártires por causa de Jesus. E não murmuraram e foram para o céu. Isso é vida com abundância, irmão. É você viver desapegado às coisas desse mundo, como se nada fosse seu realmente, sabendo que aqui não é o seu lugar, mas o seu destino é o céu. Isso é vida com abundância, irmão. Você não ficar ansioso, temeroso por causa do dinheiro ou das coisas deste mundo, mas você viver com a mente lá no céu. Isso é vida com abundância. Colossenses vai dizer isso. Se vocês são de Cristo, pensem nas coisas que são lá do alto. Por isso que aquele que se inclina para o Espírito, ele tem vida. E depois da vida é paz. Porque a paz só pode vir quando eu tenho algo com Deus. O que é este algo com Deus? É exatamente isso. Essa vida com abundância. Ela vai me proporcionar a paz. A paz que os apóstolos tinham. A paz que Paulo tinha. Mesmo naquele cárcere, irmão. Feche os seus olhos e imagine o apóstolo preso nos pés, preso com as mãos,
numa masmorra, junto com Silas, adorando a Deus para da minha noite, se alegrando em Deus. Porque eu tenho certeza que mesmo naquela aflição, quando ele começou a orar e adorar, ele se alegrou em Deus. Talvez ele falou em línguas estranhas, talvez ele recitava versículos da palavra de Deus, na sua oração, no seu louvor. Os outros presos escutavam aqueles homens. Veio o terremoto, eles não fugiram, queriam ficar perto de Paulo, e até mesmo o carcereiro ia se matar. Paulo disse: não faça isso. Creia no Senhor Jesus e vai ser salvo, tu e tua casa. E a salvação veio. Isso é abundância de paz. Isso é vida com abundância. Será que nós chegamos nessa plenitude? A pergunta é essa. Será que se alguém fala mal de nós vamos evitar com o mal ou nós vamos orar por eles? Será que se alguém catar um pau e dar na nossa cabeça, na nossa cara, nós vamos devolver com essa palavra ou nós vamos virar a face, como Jesus ensinou? Então é só para os irmãos verem o quão longe a igreja moderna está do padrão lá atrás do Antigo Testamento. Do Antigo não, do padrão lá atrás da igreja primitiva, da vida com abundância, da paz que excede todo o entendimento, irmãos. Viver uma vida assim, irmãos, é somente quem já está morto para o pecado e para o mundo. Paulo já estava morto, mas não tinha nada a perder. Ele mesmo dizia: olha, a morte para mim é lucro. Se eu estiver pregando alguém matar aqui hoje, é lucro. Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Então quem vive com esse pensamento, irmãos, eu ainda não consegui, mas estou tentando e vou conseguir. Quem vive com essa mentalidade, que já está morto para o mundo, já está crucificado para o mundo, ninguém consegue detê-lo. Ninguém consegue tirar a sua fé. É igual Jó. Jó foi lançado na miséria. Mesmo assim não murmurou e não blasfemou. Por quê? Porque o seu tesouro era Deus. A sua comunhão era com Deus. E quem se inclina para o Espírito, se inclina para a vida e se inclina para a paz. Versículo 7. Vai falar mais um pouquinho da carne lá. A inclinação da carne, vemos no versículo 6 que gera morte. Agora vamos ver o 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra o marido, não. Contra a esposa, não. Contra a igreja, não. Contra Deus. E quem consegue vencer Deus? Se Deus for teu inimigo, quem vai te ajudar? O diabo? O diabo vai ser o primeiro a te abandonar e sair correndo. Porque o lobo é assim. João 10 diz que o lobo vê o mercenário, ele sai, o mercenário, ele vê o lobo chegando perto, ele vai embora e deixa as ovelhas para o leão, para o lobo, para o urso comer. Assim é Satanás. Na hora que a pipoca começar a estourar, na hora que a coisa começar a ver, ele vai ser o primeiro a correr também. Não pense você que ele vai ficar do lado dos condenados. Ele vai fugir, porque ele também será condenado e lançado no lago de fogo e enxofre. É forte esse versículo. Eu vou ler de novo a primeira parte. Porquanto a inclinação da carne. Agora, pega esse versículo e compara com Gálatas. Quem pratica as obras da carne. O que acontece lá? É condenado, ou seja, é inimizade contra Deus. É inimigo de Deus. Tem uma inimizade com Deus. Se Cristo veio para tirar essa inimizade, e Ele tirou, então, quem recebeu isso, e se tornou filho de Deus, reconciliou-se com Deus novamente, se tornando amigo de Deus, amigo de Jesus, então essa pessoa anda no Espírito. Agora, se ela continua vendo na carne, então ela não teve encontro com Deus, não teve encontro com Jesus, com o Evangelho de verdade, ela continua ainda sendo inimiga de Deus, com uma inimizade contra Deus. Tiago, capítulo 4, vai falar sobre isso também. Dizem que Tiago era legalista, né? Porque falou esse versículo, ontem eu ouvi isso. Hoje, então, Paulo era legalista também, porque ele disse quase a mesma coisa. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, olha lá, é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai que em vós diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem? Mais uma vez fala do Espírito aqui também. Então não precisa nem explicar muito, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo. Aqueles que estão na carne, ou seja, estão no mundo, que amam o mundo, que são amigos do mundo, têm uma inimizade contra Deus. E ter essa inimizade contra Deus se torna, então, inimigas de Deus.
Imagina, irmãos, que terrível você ser inimigo de Deus. Mas eu não sou, mas ele é. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu não sou inimigo de Deus. Eu quero Deus, eu amo Deus. Mas não tem como, irmãos, amar a Deus e amar a Mamon. Servir a Deus e servir ao mundo. Não tem como. É isso que o Tiago está dizendo. Ou vocês são amigos de Deus, ou são amigos do mundo. Não tem como querer Deus e querer a carne. Querer o Espírito e a carne. Querer Deus e o diabo. Querer as coisas da carne e as coisas de Deus. Não tem como. Deve saber uma escolha. Olha lá, verso 7. Quanto à inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Não se sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. Não pode. A inclinação da carne não se sujeita a Deus. Agora o versículo 8. Esse aqui é forte demais. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Por isso eu repito para os irmãos, a nossa adoração, se não for no Espírito, não pode agradar a Deus, porque é na carne. E tudo que é feito na carne, seja oração, seja louvor, seja oferta, seja dízimo, seja pregação, seja a minha vida diária, meu andar diário, ou no meu trabalho, tudo que é feito com motivações carnais, Deus não recebe. Deus não ouve. Tiago por isso disse, pedi, não recebeis, porque vocês pedem mal. Então ele vai dar uma lista de pecados, cobiça, inveja, orgulho, vocês pedem para você os deleites e prazeres, tudo isso vem da onde? Vem da carne. Do Espírito não vem essas obras. Então, quem está na carne não pode agradar a Deus. Não pode. E não adianta nós tentarmos, porque todo o Velho Testamento os homens tentaram agradar a Deus, pela carne não conseguiram. Só conseguiram agradar a Deus pela fé em Cristo Jesus. Como que eu agrado a Deus? Só para mudar um pouquinho. Hebreus capítulo 11, verso 7. Vai falar como eu agrado a Deus. Hebreus 11, verso 6. Vai ler errado, ou 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se eu quero agradar a Deus, deve ser pela fé. E se eu não agir pela fé, ou agir de má fé, eu não estou agradando a Deus, mesmo que seja pela carne ou pela força. Saul não entendeu isso. Saul achava que Deus agradava na carne, então ele não matou o que Deus tinha mandado ele matar, não eliminou, não crucificou, não mortificou o que era para ele ter mortificado, ele trouxe para ele aquelas coisas e disse que ele quer sacrificar para Deus. Aí o profeta Samuel disse assim para ele, tem porventura o Senhor prazer em sacrifícios e ofertas, antes que se não negueis sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, o sacrifício para Deus, irmãos, é um coração quebrantado contigo. O sacrifício para Deus é pela fé, é pelo Espírito, porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não conseguem agradar a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então isso é interessante, irmãos. Essa é a doutrina da santificação, a qual quem tem o Espírito de Cristo vai mortificar o seu corpo do pecado, dos desejos do pecado, para então viver pela justiça e pela santidade de Deus, pelo reino de Deus e sua justiça. Verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele habita. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Eu habito numa casa. Agora eu vou visitar a casa do pastor José. Tem uma grande diferença, não tem?
Eu habito na minha casa, mas eu vou visitar a casa do pastor José. Quantos crentes, irmãos, estão satisfeitos, ou pessoas que são simpatizantes da fé evangélica, elas estão satisfeitas somente com as bênçãos de Deus. Eu vou na igreja evangélica porque lá o pastor é uma bênção, ele prega, eu sou abençoado, eu recebo cura, eu recebo prosperidade, e elas estão satisfeitas somente em ser visitadas por Deus, em ser visitadas pelas bênçãos de Deus. Mas o chamado original de Deus para com Abraão é: ser tu uma bênção. O que você prefere? A bênção de Deus ou Deus da bênção? A cura de Deus ou Deus que cura? A prosperidade de Deus ou Deus, dono do ouro, dono da prata? O que nós preferimos? Que Deus habite em nós ou que Deus nos visite? Temporariamente. Ou num culto especial, ou numa oração no monte, ou que Deus habite em nosso ser continuamente. Esse é o desejo de Deus. Para isso Jesus veio. Jesus falou uma frase que muitos não prestam atenção. Que falou assim destrói esse templo, não falou para os homens, demoraram, acho que, eu não lembro quanto, se foi 17 ou 27 anos. Demoraram um tempo para construir aquele templo, o templo de Herodes. Jesus chegou para eles e disse: olha, destrói esse templo, eu vou levantar em 3 dias novamente. E eles começaram a dizer: esse homem está louco. Demorou tantos e tantos anos para levantar esse templo, agora ele vai dizer isso aí. Olha a importância que Jesus dá para os grandes templos. Olha a importância que Jesus dá para a aparência religiosa. Ele não dá nenhuma importância para isso. A grande verdade é essa. Qual é a importância para Jesus? Destrói esse templo e depois de 3 dias eu vou levantar ele novamente. E isso ele se referia ao nosso corpo, ao seu sacrifício, que Deus não ia habitar. Ele nunca habitou. Tem essa também. Salomão, quando ele edifica a casa para Deus, ao templo, o templo mais glorioso que houve nessa terra, cheio de ouro, da melhor madeira, dos melhores materiais, na sua oração de consagração ao templo, ele vai dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, porque nem o céu dos céus, Senhor, podem conter a sua presença. Aonde Deus habita então, irmãos? Em nós. Por isso Jesus disse assim, aquele que fazer um bem, aquele pequenino a mim faz. Aquele que der um copo de água fria para um profeta, para um pastor, terá um galardão de profeta e pastor. Por quê? Porque aquele pastor, aquele profeta, aquela missionária, aquele irmão, aquela criança é o templo do Espírito Santo. Então, quando você faz um bem a ele, a ela, você está amando a Deus, amando o próximo, e você está fazendo um bem ao templo do Espírito Santo de Deus. Então, você vai receber uma recompensa do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus. Por quê? Somos o templo do Espírito de Deus. Habita. É interessante a palavra habitar, porque a palavra morar, ou seja, conhecer, é intimidade, conhecer, é estar dia a dia. Então é isso que Deus, o que Deus está querendo nos dizer aqui, irmãos? Que o Espírito Santo, ele quer ter intimidade, ele quer habitar, ele quer estar conosco sempre. O visitante, eu já disse para os irmãos, não tem intimidade alguma na casa, mas aquele que habita, ele tem total intimidade. E é isso que Deus quer fazer conosco. Verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Há uma dívida. Vou repetir de novo. Tem que prestar bem atenção. Olha lá. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então somos devedores do quê? Do Espírito de Deus. Para viver como Deus quer. E como Deus quer que vivamos, pelo Espírito mortificar as obras do corpo. Então é pela ajuda do Espírito de Deus. Em nosso Espírito, vamos crucificar a nossa carne. Por quê? Não sei se os irmãos sabem, os irmãos são feitos de corpo, alma e espírito. Somos corpo, alma e espírito. O corpo, ele se inclina para as coisas desse mundo, para as coisas do pecado. E o nosso espírito, ele quer o quê? As coisas de Deus, as coisas do Senhor, as coisas
referentes ao poder de Deus, à palavra de Deus, à obra de Deus, à prática dos mandamentos de Deus. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Olha lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Eu sou filho de Deus, mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Tem essa questão. A Bíblia diz em João capítulo 1 que todos que receberam a Cristo, Deus deu poder para eles, né, serem chamados filhos e filhas de Deus. E não somente isso, mas nos guiou pelo Espírito de Deus. Esse é o poder que João fala lá no Evangelho. Todos receberam a Cristo, Deus deu para eles o poder. Para quê? Para serem filhos de Deus. Qual é esse poder? É o Espírito deles guiado à terra para habitar em nossas vidas e nos guiar de acordo com os pensamentos e propósitos de Deus. Por quê? Porque fazendo assim, então, somos filhos de Deus, que estamos buscando a vontade do nosso Pai que está nos céus. Verso 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, ou seja, de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esses dois versículos também são gloriosos. Espírito da escravidão, que é o que a maioria tem hoje. Elas vivem em temor. Elas servem em temor. Temor, medo, não com o espírito de filho, mas com o espírito de escravidão. O irmão mais velho servia a Deus nesse espírito, sabia? Espírito de escravidão. Vamos lá ler. Filho pródigo, Lucas. Ele não entendeu que era filho. Lucas, capítulo 15, verso 25. Olha só o que é servir a Deus na escravidão. É isso aqui, ó. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou, não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que aqui te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ou seja, nem considerava ele irmão, ó. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-me, regozijar-me, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então nós vemos o coração deste filho mais velho. Um homem aparentemente perfeito, né? Mas que naquele momento revelou o seu caráter. Naquele momento ele revelou o seu coração. No momento, dizem que nos momentos difíceis que se revela o caráter. Foi nesse momento que ele revelou o seu caráter. Por quê? Porque ele disse assim para o pai: pai, eu te sirvo há tantos anos. E o senhor nunca me deu nada. Nem um cabritinho para mim matar e comer com meus amigos. Qual é esse teu filho? Nem é considerado meu irmão. Foi lá, brincou, bordou, fez tudo que era errado. Agora vem aqui, o senhor faz uma festa para ele ainda? Aí o pai vai falar para ele: mas filho, tudo que era meu, era teu. Então tem muita gente que, mesmo estando no lugar certo, estando junto com o pai, ainda não caiu a ficha que tudo que é do pai é dele também. Tudo que é do pai é dele. Ele continua servindo a Deus ainda no espírito de escravidão, com temor, estando em temor,
Mas a Bíblia diz que na nossa geração, na graça, nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, meu Pai. Ou seja, ter intimidade, chamar Deus de meu Pai, chamar Deus de meu papai. Porque o escravo não tinha liberdade para ter comunhão com o seu Senhor. O escravo tinha medo, o Senhor já chegava, ou a senhora, o escravo já estava com medo de tomar chicotada, de ter limpado um copo errado, uma mesa errada, de ter feito algo errado e ser punido pelo seu Senhor. O escravo servia com esse medo. Ser escravo, estando ali por obrigação, estando ali porque ele é escravo, não tinha para onde ir. Ele era o escravo, mas o filho não. O filho serve a Deus em liberdade. Por isso a Bíblia diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aonde está o Espírito de Deus, Paulo diz, aí está a liberdade, em 1 Coríntios. Então, Deus nos chamou, irmãos, para servirmos a Deus em liberdade, não em libertinagem, não também em religiosidade, não também em legalismo ou fanatismo, mas em amor, em liberdade, em santidade, em fé e em graça Deus nos chamou e nos adotou como filhos. Olha, o espírito de adoção de filhos. A famosa frase, todo mundo já ouviu, todo mundo é filho de Deus. Essa é a frase, todo mundo é filho de Deus. Todos falam, eu já falei, mas como é que a Bíblia diz que somente aqueles que receberam o espírito de adoção de filhos podem chamar Deus de Pai? Ou seja, não são todos filhos de Deus, somente aqueles que são adotados. O único filho de Deus por geração é Jesus Cristo. O resto é adotado. Nós somos adotados à família de Deus. Verso 16, e já vamos encerrar por hoje, irmãos. Depois, segunda-feira, nós continuamos o restante desse capítulo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então isso aqui é muito individual. Eu vou repetir. O mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui está dizendo que não é o pastor, não é o pai, não é a mãe, não é o filho. Por isso a frase famosa, a verdadeira salvação é individual. Ou seja, é só nós e Deus, irmãos. E aquele que é salvo, essa é a certeza da salvação, que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito, em nosso coração, e diz, você é filho de Deus, você é filho de Deus, porque você recebeu a Cristo, e eu te recebi por meu filho, eu te adotei como meu filho, tu és meu. Isso é a certeza da salvação, que a maioria não tem. Um monte de crente diz, eu não tenho certeza da minha salvação. Será que se eu morrer hoje, eu vou para o céu? Será? Esse será a dúvida. E a dúvida é a falta de fé. A fé no quê? Na obra consumada de Jesus Cristo. Na obra do Espírito de Deus. Mas quem tem a certeza da salvação, não é porque é bom não, mas é porque o Espírito de Deus, que habita nele, testifica que ele é filho de Deus. E isso é individual, é particular, e é somente nós de Deus para sabermos disso. O verso 16, não tem como eu falar regras aqui, como que Deus vai testificar. Cabe a você e ao Espírito de Deus que está em você, testificar no seu coração que você é filho de Deus. Vemos aqui algo muito lindo. Resumir esses versículos últimos que lemos. Vemos que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Vemos que o Espírito de Deus, ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Ou seja, ele nos deu o Espírito de adoção de filhos. E vemos, para encerrar, que o Espírito, ele testifica em nosso coração, em nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus. Vamos orar nessa noite? Depois nós vamos continuar segunda-feira que vem, neste capítulo 8 de Romanos. Eu estou indo mais devagar nele, irmãos, porque ele é um capítulo muito profundo. Muito profundo e tem muitas verdades maravilhosas para nós aprendermos nele. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Aleluia! Eu sei que por mais que ficamos aqui uma hora quase, meu Deus, falando desses versículos, ó Pai,
Eu sei que há muito neles ainda que poderia ser extraído, há muitas verdades, há muitas riquezas, há muitos tesouros que cabe agora a cada um dos irmãos e irmãs examinarem por si mesmos, através da ajuda do Espírito Santo,